Nesse mundo, o tempo não segue mais as regras. As balas voltam para as armas e o passado pode ser reescrito pelo futuro. É nesse contexto que John está prestes a descobrir o segredo que pode salvar ou destruir a humanidade inteira. O filme de hoje é o filme mais subestimado de Nolan, mas que, na minha opinião, é um filmaço. Na Ucrânia, um pessoal estava curtindo um show numa casa de ópera quando, do nada, um bando de mascarados invade o palco, quebra tudo e começa a atirar na galera. A confusão é tão grande que, logo depois, as forças especiais ucranianas chegam junto com um grupo de agentes da CIA, incluindo o nosso protagonista, John. John e sua equipe entram com tudo, sabendo exatamente o que fazer, salvar um VIP americano e pegar um pacote especial. Disfarçados, eles se misturam aos soldados ucranianos e conectam tanques de gás nas saídas de ar para fazer todo mundo na área principal dormir. Com o pessoal apagado, eles começam a procurar pelos camarotes VIP. John acha o alvo, derruba uns guardas e fala a senha para o cara saber que estão do mesmo lado. De repente, surgem atiradores no corredor, então John puxa o VIP e, sem pensar duas vezes, saltam pela janela usando uma corda. O VIP se esconde entre os adormecidos, fingindo ser só mais um, enquanto John volta para a equipe, só que percebe um agente ucraniano plantando uma bomba. John manda um dos seus proteger o VIP enquanto ele corre com a bomba para o vestiário onde o pacote especial está escondido. Com a caixa metálica em mãos, John corre para a sala de manutenção e se reúne com a equipe e o VIP, que revela a existência de um túnel secreto. Um dos agentes troca de roupa com o VIP como parte do disfarce. A maior parte da equipe leva o VIP pelo túnel, enquanto John e o colega disfarçado voltam para a sala principal para pegar o restante das bombas. Mas aí, um soldado ucraniano aparece com uma arma na mão e antes que John consiga reagir, o buraco no chão que a bala fez desaparece e a própria bala volta, mata o soldado e entra de volta na arma, que agora está nas mãos de um cara novo na área. O sujeito sai de cena rapidinho e John repara em um cordão vermelho na mochila dele. Sem perder tempo, John junta todas as bombas em uma bolsa, joga nos assentos de cima e sai correndo com o colega, escapando da casa de ópera antes de tudo explodir. Eles entram numa van, mas mal entram e o colega de John já leva um tiro na perna, porque os ucranianos percebem que ele não é quem deveriam pegar. Pouco depois, John e seu amigo são torturados num pátio de trens para arrancar informações. Os ucranianos encontram a cápsula de veneno escondida nas roupas de John, mas o amigo dele ainda tem uma. John cai, pega a cápsula com a boca, morde e apaga. Quando John acorda, ele está numa cama médica dentro de um navio em alto mar. Um agente da CIA explica que a cápsula não tinha cianeto, só um sedativo, e era só um teste para ver a lealdade de John. Agora ele foi escolhido para uma missão secreta, e a única pista que dão é a palavra código Tenet. Quando uma balsa de mecânicos passa por perto, John se mistura com eles e embarca para voltar à terra firme. De volta à cidade, ele rouba um carro e vai a um laboratório onde encontra Laura, que reconhece a palavra código. Ela explica que eles estão tentando evitar a Terceira Guerra Mundial, que pode ser pior que um holocausto nuclear. Laura entrega uma arma para John e quando ele dispara, a bala volta para dentro da arma. Ela ainda faz uma bala pular na própria mão e explica que está estudando objetos invertidos. Laura explica que esses objetos têm a entropia invertida e por isso se movem de trás para frente no tempo. John tenta repetir o truque e faz uma bala voltar para sua mão, enquanto Laura grava tudo e mostra o vídeo para ele, explicando que, na visão da bala, ele a soltou. John treina um pouco com a arma invertida, e Laura conta que todos os itens que ela estuda foram enviados do futuro. Eles já encontraram partes de máquinas complexas, que indicam que uma guerra devastadora está por vir. Curioso para saber quem está por trás das armas invertidas, John parte para Mumbai, onde se encontra com Neil, um operativo britânico. Juntos, eles bolam um plano para invadir a casa de um traficante de armas perigoso. À noite, eles escalam o telhado de um prédio vizinho e fazem um salto radical com cordas bungee, aterrissando nas paredes da casa do traficante. Eles derrubam os guardas e rendem o traficante, mas é a esposa dele, Priya, quem revela o que John quer saber. O oligarca russo Andrei é o responsável pelas armas invertidas e tem uma conexão com o futuro. Quando a polícia aparece, John e Neil dão um jeito de escapar pela varanda usando as mesmas cordas. Em Londres, John se encontra com um agente da inteligência britânica que lhe dá a pista para se aproximar de Andrei, sua esposa Cat, que é dona de uma galeria de arte.
Cat autenticou um Goya falso que foi comprado por Andrei. Quando ele descobriu a farsa, começou a chantageá-la. O agente entrega a John um novo Goya falso para conseguir um encontro com Cat. Quando eles se encontram, John mostra o quadro e diz que conseguiu de um amigo em comum. Durante o jantar, Cat revela que não sabia que a pintura era falsa e que Andrei a abusa, mas ela não pode deixá-lo porque tem um filho. Cat também conta que Andrei espancou seu amigo, então sabe que John está mentindo. Mesmo assim, ele promete recuperar o desenho que Andrei usa para chantageá-la se ela conseguir arranjar um encontro com o marido. Mas antes que eles possam continuar conversando, os capangas de Andrei chegam e levam Cat. John tenta sair pela cozinha e se depara com mais capangas, mas ele não tem dificuldade em acabar com todos usando utensílios de cozinha. No dia seguinte, John vai até a escola do filho de Cat. Ela avisa que o desenho está guardado num Freeport em Oslo, onde Andrei faz negócios escondidos da lei. Neil aparece no Freeport se passando por um empresário e descobre que, em caso de incêndio, as portas do cofre voltam às configurações de fábrica, facilitando o arrombamento. Mas o problema é que o oxigênio da sala seria sugado, pois eles usam gás em vez de sprinklers. John e Neil decidem que a melhor forma de entrar é jogando um avião contra o prédio para ativar o bloqueio. Eles contratam um piloto, Mahir, que traz sua equipe. John e Neil entram no Freeport como empresários e pedem para guardar algo no cofre, e um funcionário os leva até lá. Enquanto isso, Mahir e seu time colocam vários trabalhadores para dormir e assumem o controle do avião. Mahir acelera o avião e sua equipe começa a jogar barras de ouro pela pista, distraindo qualquer um que estivesse assistindo. Quando o avião ganha velocidade, eles saltam e deixam o avião colidir direto no prédio, criando uma explosão enorme. Dentro do cofre, o gás começa a se espalhar e o funcionário foge. John e Neil seguram a respiração e rapidamente abrem as fechaduras usando as ferramentas que trouxeram na maleta. Eles seguem pelo cofre, abrindo várias portas, tentando ficar à frente do gás. Eventualmente, eles chegam a um corredor especial que leva ao cofre privado de Andrei. Lá, eles encontram uma porta azul e uma vermelha, separando-os em lados opostos da mesma sala, dividida por uma parede de vidro com buracos de bala. John percebe várias armas no chão e saca que isso ainda vai acontecer. De repente, uma porta giratória grossa se move em ambos os lados e homens com uniformes da SWAT saem de lá. Neil é simplesmente empurrado enquanto o cara corre, então ele segue atrás. Neil consegue agarrar o sujeito e tirar o capacete, mas fica chocado com o que vê. Enquanto isso, o outro soldado ataca John e os dois entram numa luta pesada, onde o atacante continua chamando as balas de volta para a arma, recuperando-as do vidro. Esse cara se move de um jeito bem esquisito e John percebe que ele também está invertido. Depois de muita briga, John finalmente domina o soldado e está prestes a atirar, mas Neil chega a tempo de impedi-lo. John tenta perguntar algo, mas a porta se abre e o homem invertido desliza de volta. Do lado de fora, o motor quebrado do avião causa outra explosão. Nesse momento, os paramédicos chegam e Neil e John fingem que estão desmaiados. No dia seguinte, John se encontra com Priya de novo. Ela explica que a porta giratória deve ser uma máquina de inversão chamada Turnstile, que ainda nem foi inventada, mas foi enviada para Andrei do futuro. Os terroristas da ópera eram enviados de Andrei, que queria o plutônio da caixa de metal que John viu. Agora, esse plutônio está com as forças ucranianas que vão movê-lo em uma semana. John quer acabar com Andrei, mas Priya diz para esperar até entenderem melhor o que está acontecendo, porque parece que o presente está sendo atacado pelo futuro. John se encontra com Cat e diz que o desenho foi destruído, então agora ela deve organizar um encontro com Andrei. Naquela noite, ele é convidado para uma festa e finalmente conhece o oligarca russo, que já chega achando que John está tendo um caso com Cat. Ele ameaça John e manda os guardas levá-lo embora, mas John menciona a ópera e Andrei decide se encontrar com ele no dia seguinte. No dia seguinte, Andrei revela para Cat que seus homens recuperaram o desenho antes que o incêndio o destruísse. Então, ele ainda tem poder sobre ela. Depois, eles vão velejar com John, que tenta ganhar a confiança de Andrei contando o que sabe sobre a caixa de plutônio. Durante uma manobra brusca do barco, Cat solta o arnês de Andrei, fazendo-o cair na água. Mas como John precisa dele vivo para o plano, ele pula e o salva. Mais tarde, no iate de Andrei, John dá uma arma para Cat se proteger. Depois, ele e Andrei discutem o plano para recuperar o plutônio. Andrei revela que cresceu em uma zona de guerra, onde trabalhou recuperando plutônio de ogivas nucleares. Um dia, ele encontrou um tambor com barras de ouro e algumas instruções que tinham o nome dele. Foi seguindo essas instruções que ele se tornou o homem poderoso que é hoje.
Mais tarde, naquela noite, Andrei fica furioso com Cat pelo que ela fez e se prepara para agredi-la, mas ela o lembra que seus gritos chamariam a atenção de John, forçando Andrei a matá-lo, então ele decide se controlar. Nessa hora, um helicóptero pousa no iate e os trabalhadores trazem um grande pacote pesado. John se esgueira para ver o que tem dentro e descobre barras de ouro invertidas. Falta uma barra e um dos funcionários admite que a pegou. Andrei, sem hesitar, espanca o cara até a morte. Depois disso, um guarda encontra John e também lhe dá uma surra antes de levá-lo para Andrei, que agora está desconfiado, mas ainda decide manter o acordo. Andrei dá um pouco de ouro para John e avisa para não entrar em contato até que tenha o plutônio em mãos. John consegue convencer Andrei a deixar Cat fazer a troca quando chegar a hora. No dia da troca, Andrei leva Cat a um armazém onde mostra suas armas invertidas. Nervosa, Cat acaba revelando sua arma e Andrei reage violentamente, espancando-a. Enquanto isso, John e Neil seguem o caminhão que está transportando o plutônio, cercado por carros de segurança. Andrei montou uma equipe que acompanha o caminhão com veículos pesados, incluindo um caminhão de bombeiros. Disfarçado de bombeiro, John sobe na escada do caminhão, enquanto os outros veículos começam a bater nos carros de segurança, prendendo o caminhão principal. Os homens de Andrei bloqueiam o rádio do caminhão para impedir que peçam ajuda. A escada se move, colocando John sobre o caminhão, onde ele usa explosivos para abrir um buraco no teto. Ele salta para dentro, explode a porta do cofre e finalmente pega a caixa de plutônio. Com a caixa em mãos, ele começa a subir, mas um carro da polícia começa a segui-los. Os homens de Andrei atiram no carro para pará-lo, permitindo que John retorne em segurança ao carro de Neil. Eles quase conseguem escapar, mas então ouvem uma voz falando ao contrário no rádio. Um carro à frente deles começa a se mover de forma estranha, e eles percebem que Andrei quer roubar o plutônio de John em vez de manter o acordo. O carro invertido se aproxima e começa a persegui-los, chegando perto o suficiente para mostrar que Andrei está mantendo Cat como refém. Em seguida, um carro prateado na estrada começa a se mover de trás para frente. Para salvar Cat, John joga a caixa para Andrei. Andrei troca de carro com a caixa, enquanto Cat fica no primeiro veículo, que agora está sem motorista. Cat consegue abrir a porta e Neil se aproxima com o carro para que ela faça um salto arriscado e consiga parar o veículo antes que ele colida. Andrei escapa, mas mais capangas chegam e abrem fogo. Neil revida, mas alguns homens conseguem capturar John e Cat. Depois, John é levado para um armazém onde há outra sala dividida por uma parede de vidro. Lá ele vê Andrei e Cat do outro lado, movendo-se ao contrário. Andrei fala ao contrário, mas uma máquina converte o discurso para que John entenda. Ele ameaça atirar em Cat se John não disser onde escondeu o plutônio, pois percebeu que John entregou uma caixa vazia. Inicialmente, John resiste, mas quando Andrei atira em Cat de forma invertida, John confessa que escondeu no porta-luvas do carro de Neil. De repente, outro Andrei aparece do lado de John e começa a espancá-lo, pedindo a verdadeira localização, porque sabe que John está mentindo. Nesse momento, um grupo de soldados invade e começa a atirar, fazendo os dois Andreis correrem para se esconder no turnstile. Agora, o Andrei que estava do lado de John aparece do outro lado da sala, completando o ciclo. Tudo o que aconteceu anteriormente se repete, agora ao contrário, finalizando a linha do tempo. Andrei desaparece. E Neil chega dizendo que os soldados trabalham para Priya e o Tenet. John, furioso, empurra Neil e o acusa de traição, já que Andrei parecia saber de todos os seus movimentos. Mas o soldado Ives explica que o que Andrei fez foi um movimento de pinça temporal. Isso significa que metade dos homens de Andrei avança no tempo, executa a operação e depois dá as informações para a outra metade, que se inverte e conclui a operação, criando um ciclo de informações que garante o sucesso. Os soldados não podem ajudar Cat porque o ferimento dela foi invertido, então John sugere levá-la através do turnstile para reverter o dano, lembrando que depois ele pode usar a máquina no Freeport para voltar ao normal. A equipe inteira leva Cat pelo turnstile e eles aparecem no outro lado, vendo a si mesmos através do vidro. Agora que estão no passado, John quer tentar salvar Cat de ser baleada. Wheeler, a soldada, dá uma máscara de oxigênio para John e recomenda que ele use um uniforme da SWAT para cobrir todo o corpo, explicando que ele não deve se ver ou ambos morreriam instantaneamente. John sai do armazém e começa a se acostumar a andar num mundo invertido, onde tudo funciona ao contrário, até o ar e a gravidade.
John entra no carro prateado que viu antes e vai até a cena do tiroteio, onde encontra o estojo vazio na estrada. Ele esconde um microfone dentro do estojo e fica de tocaia para ver o que acontece. De repente, o estojo pula de volta para o carro de Andrei quando ele passa. John começa a segui-lo, ouvindo a conversa de Andrei com seus homens, e descobre que eles já verificaram o porta-luvas e sabem que John estava mentindo sobre o plutônio. À medida que ele se aproxima, vê seu outro eu recebendo o estojo e percebe que a caixa de plutônio que estava no carro prateado voa de volta para o estojo. Na verdade, John já tinha jogado ela lá da primeira vez. Andrei percebe esse segundo John e bate o carro, fazendo com que ele colida. Então, Andrei acende o gás que estava vazando, provocando uma explosão que envolve o carro de John em chamas. John desmaia, mas para sua surpresa, acorda na parte de trás de um caminhão com Neil e Cat. Ele descobre que, por estar invertido, os efeitos da explosão foram revertidos, resultando em hipotermia em vez de queimaduras. John começa a questionar Neil, pois fica claro que ele sabia de tudo desde o início, mas Neil promete explicar quem o contratou mais tarde. John lembra de ter ouvido Andrei mencionar algo chamado algoritmo, e Neil explica que se trata de um dispositivo criado para inverter o mundo inteiro e provocar o fim do mundo. Mais tarde, o caminhão para no Freeport de Oslo, onde Mahir está prestes a colidir o avião. John e Neil se preparam vestindo uniformes e levam Cat desacordada em uma maca em direção ao prédio. Quando John procura uma entrada, o motor do avião explode e ele é arremessado através de uma porta, revelando que ele era o soldado da SWAT que encontrou seu outro eu. A luta que John teve com o soldado invertido acontece de novo, mas agora ao contrário, mostrando que John estava apenas tentando evitar seu outro eu, causando o mínimo de danos possível. Eles chegam à sala do Turnstile e depois de atirar no vidro, John entra na máquina e se inverte de volta ao normal. Aparecendo do outro lado, ele foge e Neil do passado o persegue, tirando seu capacete. Ver o rosto de John é o que faz Neil do passado decidir deixá-lo ir. Em seguida, John abre uma porta para Neil e Cat entrarem enquanto ele rouba uma van. Neil, tomando cuidado para evitar seu outro eu, entra na máquina e se inverte, trazendo Cat de volta ao normal também. Eles escapam na van, e agora Cat pode se recuperar normalmente. Algum tempo depois, John visita Priya e diz que já sabe que a caixa que ele teve que roubar continha o tal algoritmo. Priya explica que, no futuro, um cientista desenvolveu a tecnologia de inversão, mas temendo que ela fosse usada para a guerra, ele dividiu o algoritmo em 9 partes e as enviou para o passado para mantê-las a salvo. Uma dessas partes é a caixa de plutônio, e agora Andrei tem todas as 9. Os exércitos do futuro escolheram Andrei para destruir o mundo e enviaram as instruções para ele no tambor de metal que encontrou quando era adolescente. Priya confessa que planejou que John roubasse a caixa e a perdesse para Andrei de propósito, para que ele revelasse todas as peças do plano. Assim, a equipe de Priya poderia recuperá-las de uma vez. John concorda em ajudar. Alguns dias depois, no navio de Priya, John e Neil explicam a Cat que não podem matar Andrei ainda, porque sua morte ativaria o algoritmo e causaria o fim do mundo. Cat revela que Andrei provavelmente pretende se matar porque está morrendo de câncer. Se ele não pode viver, então ninguém mais pode. John convence Cat a voltar para Andrei e mantê-lo distraído, para que a equipe tenha tempo de garantir o algoritmo antes que Andrei morra. Depois disso, John, Neil e a equipe de Ives passam pelo Turnstile de Priya e começam a treinar como lutar em um mundo invertido para a missão final. Helicópteros levam a equipe até a cidade soviética onde Andrei cresceu, pois eles deduziram que o algoritmo será detonado lá. Ives explica o plano detalhadamente. Haverá uma equipe azul, que estará invertida, e uma equipe vermelha, que seguirá no tempo normal. Ou seja, eles vão tentar realizar um movimento de pinça temporal para passar informações uns para os outros. Neil e Wheeler estão na equipe azul, enquanto Ives e John estão na vermelha, mas os dois vão se separar para recuperar o algoritmo. Enquanto isso, Cat espera que sua outra versão saia do iate de Andrei e se esgueira a bordo para confrontá-lo. Andrei já está com o veneno pronto para se matar, então Cat faz de tudo para mantê-lo distraído. Logo, as duas equipes chegam à cidade abandonada e começam a lutar contra os soldados de Andrei. Cada equipe vê a outra se movendo ao contrário, mas conseguem se coordenar graças aos relógios. Soldados de ambos os lados começam a cair enquanto eles trocam tiros desesperadamente e explosões invertidas continuam destruindo ou reconstruindo prédios ao redor. Quando os relógios das duas equipes se alinham, a equipe de Wheeler provoca uma grande explosão que serve de distração para Ives e John se infiltrarem na base subterrânea.
Do lado de fora, Neil vê um inimigo saindo do túnel em reverso e fugindo num helicóptero depois de armar uma bomba. Preocupado, Neil se separa da equipe e entra em um prédio antigo, onde encontra a máquina usada pelos homens de Andrei. Neil também se inverte e entra em um caminhão para tentar avisar a outra equipe, mas já é tarde. O túnel foi fechado pela explosão. No subterrâneo, Ives e John encontram um portão fechado e um soldado azul morto do outro lado. John fica chocado ao ver o mesmo cordão vermelho na mochila do soldado. Nesse momento, o soldado que Neil viu aparece e deixa um rádio, permitindo que Andrei faça um monólogo para John sobre o fim do mundo, enquanto ele prepara o algoritmo. O soldado azul morto começa a se mover, pois está invertido, e é baleado pelo inimigo quando tenta atirar em John. O corpo do soldado empurra o portão, e John aproveita para atacar o soldado de Andrei e impedir que ele detone o algoritmo. Eles entram em uma briga feroz, e depois de trocar alguns golpes, John finalmente consegue empurrar o soldado da plataforma para a morte. No iate, Cat percebe que sua outra versão está voltando de barco e, em pânico, atira em Andrei e o joga no mar. Ela também salta e é resgatada por Mahir antes que sua outra versão possa vê-la. Enquanto isso, John e Ives conseguem recuperar o algoritmo. Neil joga um gancho em um túnel diferente para puxar os dois e o algoritmo para fora, pouco antes da bomba ativada pela morte de Andrei explodir. Com tudo resolvido, Ives divide o algoritmo em 3 partes, e cada um, ele, Neil e John, levam uma parte para esconder em lugares diferentes. Depois que Ives parte, John percebe o cordão vermelho e entende que Neil estava ajudando o tempo todo. Neil finalmente revela que foi John quem o recrutou no futuro e que, na verdade, todo o plano do Tenet foi criado por John desde o início. Agora, Neil precisa voltar para o momento em que ele morre no portão. Mais tarde, Priya está em Londres com um guarda, pronta para matar Cat. Mas John chega antes, elimina o guarda e diz a Priya que, na verdade, ambos estavam trabalhando para o futuro John. Em seguida, ele a mata também antes de observar Cat finalmente feliz com seu filho. E aí, o futuro pode ser reescrito? Se você curtiu essa trama cheia de reviravoltas temporais, imagine um jogo onde o prêmio é a juventude. Será que vale arriscar a vida por mais tempo? É isso que você vai conferir nesse vídeo aí do lado. Vai lá!